Ela era apenas uma jovem de 20 anos, forçada pela própria família a se casar com um homem que nunca tinha visto. Mas quando o fazendeiro rico e solitário a recebeu em suas terras, ninguém imaginava que o coração puro daquela moça iria desvendar um segredo que mudaria a vida de todos para sempre. O vento frio da manhã soprava pelas colinas verdejantes, carregando o cheiro de mato molhado e terra fértil. Na varanda da casa grande, Helena tremia, não só pelo frio, mas pelo medo que gelava sua alma. O vestido simples que usava, um presente de despedida de sua única amiga, parecia frágil demais para a imensidão daquela fazenda. Seus olhos, grandes e castanhos, estavam fixos no horizonte, tentando adivinhar o destino que a aguardava. Ela foi entregue ali como uma mercadoria, uma noiva arranjada para quitar as dívidas de seu pai, um homem que sempre a viu mais como um fardo do que como uma filha. A família de Helena, antes próspera, havia perdido tudo em jogos e negócios ruins. Para eles, casá-la com o recluso e poderoso senhor Arthur era a única salvação, a única forma de manterem um pingo de dignidade. "É o seu dever, Helena", disse sua mãe na despedida, com os olhos secos e a voz firme. Um sacrifício necessário para o bem de todos. Mas para Helena, parecia mais uma sentença. Ela não conhecia nada sobre seu futuro marido, apenas os boatos que corriam pela cidadezinha vizinha. Diziam que ele era um homem amargurado, que vivia isolado em sua propriedade desde a morte trágica de sua primeira esposa, anos atrás. Falavam que a fazenda guardava tristezas e que o sorriso nunca mais havia sido visto no rosto de Arthur. Enquanto esperava, um homem se aproximou. Era alto, de ombros largos, com cabelos grisalhos e um rosto marcado pelo tempo e pela dor. Seus olhos, de um azul profundo, pareciam carregar o peso do mundo. Era ele, o Senhor Arthur. Ele a observou em silêncio por um instante que pareceu uma eternidade. Helena sentiu seu coração bater descompassado, esperando uma palavra dura, um olhar de desprezo. Mas ele apenas suspirou e disse com uma voz rouca, quase um sussurro: "Bem-vinda, senhorita. Espero que encontre alguma paz neste lugar." Aquelas palavras, inesperadamente gentis, foram a primeira fresta de luz em meio à escuridão que a envolvia. Ele a guiou para dentro da casa, um casarão imponente, mas que parecia abandonado no tempo. A mobília estava coberta por lençóis brancos, e o ar tinha um cheiro de poeira e saudade. Em cada canto, a presença ausente de outra mulher parecia pairar. Retratos de uma linda moça de sorriso radiante enfeitavam as paredes, mas todos estavam cobertos por finos véus negros, como se a memória dela fosse dolorosa demais para ser encarada. Nos primeiros dias, o silêncio era o companheiro constante de Helena. Arthur passava a maior parte do tempo no escritório ou cavalgando por suas terras, sempre sozinho. As refeições eram feitas em uma longa mesa de madeira, um em cada ponta, com o som dos talheres sendo a única conversa. Helena tentava puxar assunto, perguntar sobre a fazenda, sobre as plantações, mas as respostas dele eram curtas e evasivas. Ele não era cruel, apenas distante, um fantasma em sua própria casa. Os empregados da fazenda, um casal de idosos chamado Joana e Bento, tratavam Helena com uma mistura de pena e respeito. Eles viam o esforço da jovem para trazer um pouco de vida àquele lugar sombrio. Aos poucos, Helena começou a desbravar seu novo lar. Tirou os lençóis dos móveis, abriu as janelas para deixar o sol entrar e começou a cuidar do jardim que estava abandonado. As flores, antes murchas, começaram a desabrochar sob seus cuidados, um reflexo da esperança que ela teimava em não perder. Certa tarde, enquanto limpava a biblioteca, um cômodo que Arthur mantinha sempre trancado, Helena encontrou uma chave pequena e enferrujada caída atrás de uma estante. A curiosidade foi mais forte que o medo. Ao testar a chave em uma gaveta secreta da escrivaninha de Arthur, ela a abriu. Dentro, não havia ouro nem documentos importantes, mas um diário de capa de couro, com as iniciais L.
Ah, gravadas em dourado. Pertencia a Lilian, a falecida esposa de Arthur. Com o coração aos pulos, Helena começou a ler. As primeiras páginas eram repletas de amor e felicidade. Lilian descrevia Arthur como um homem apaixonado, gentil e cheio de vida. Descrevia os sonhos que tinham juntos, de construir uma família e encher aquela casa de risadas de crianças. Mas, à medida que as páginas avançavam, o tom mudava. Lilian falava de uma tristeza profunda que a consumia, uma melancolia que ninguém parecia entender. Ela se sentia sozinha, mesmo com o amor de Arthur. E então, Helena leu a última entrada, escrita com uma letra trêmula e desesperada. Lilian falava sobre a escuridão que a engolia e sobre um segredo que levaria para o túmulo. Ela não havia morrido em um acidente de cavalo, como todos diziam. Ela mesma havia tirado a própria vida. A revelação caiu sobre Helena como uma pedra. Agora ela entendia a dor nos olhos de Arthur, o motivo de sua reclusão, o porquê de ele ter coberto todos os retratos e trancado as memórias. Ele não a culpava, mas se culpava. Culpava-se por não ter visto os sinais, por não ter conseguido salvar a mulher que amava. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Ela esperou por Arthur no escritório, com o diário sobre a mesa. Quando ele entrou e viu o livro aberto, seu rosto se transformou. A máscara de indiferença caiu, dando lugar a uma dor crua e profunda. "Você não devia ter lido isso", disse ele, a voz embargada. "Eu sei", respondeu Helena, com os olhos cheios de lágrimas. "Mas talvez fosse preciso. Você não pode carregar essa culpa sozinho." Pela primeira vez, eles conversaram de verdade. Helena falou sobre a pressão de sua família, sobre se sentir um objeto. Arthur falou sobre Lilian, sobre o amor avassalador que sentia por ela, e sobre a culpa torturante que o assombrava todos os dias. Ele confessou que aceitou o casamento arranjado por pura solidão, por um desejo desesperado de ter alguém que preenchesse o vazio da casa, mesmo que ele mesmo não conseguisse preencher o vazio em seu coração. Aquela conversa foi um divisor de águas. Arthur, ao compartilhar seu fardo, pareceu um pouco mais leve. Helena, ao ser ouvida, sentiu-se pela primeira vez como uma pessoa, e não um acordo. Aos poucos, uma amizade delicada começou a florescer entre eles. Ele começou a acompanhá-la nos passeios pelo jardim, mostrando-lhe as árvores que ele e Lilian haviam plantado. Ela o convencia a jantar na varanda, sob as estrelas, em vez de na sala de jantar fria e silenciosa. Juntos, eles tiraram os véus negros dos retratos de Lilian. Arthur chorou ao ver o sorriso dela novamente, mas desta vez, não era um choro apenas de dor, mas também de saudade e aceitação. Helena o ajudou a entender que o amor que ele sentia por Lilian não precisava morrer, mas podia se transformar em uma memória bonita, em vez de uma ferida aberta. A fazenda, antes um mausoléu de tristeza, começou a ganhar vida. O som do riso de Helena ecoava pelos corredores, e ocasionalmente, um sorriso tímido surgia no rosto de Arthur. Os empregados, Joana e Bento, olhavam para a transformação com os olhos marejados, testemunhando o milagre que aquela jovem havia operado. Um dia, a família de Helena apareceu na fazenda, esperando cobrar os frutos do sacrifício da filha. Eles viram uma Helena diferente, mais forte, mais confiante. Viram um Arthur que, embora ainda reservado, não era mais o homem quebrado que os boatos descreviam. O pai de Helena tentou exigir mais dinheiro, mas Arthur, com uma calma firme que Helena nunca tinha visto, colocou-o em seu lugar. "A sua filha não é uma moeda de troca", disse ele. "Ela é minha esposa e a senhora desta casa. E a partir de hoje, a dívida de vocês está paga, mas a minha porta está fechada para a sua ganância." Foi um choque para a família, que foi embora humilhada, finalmente entendendo que haviam perdido Helena para sempre. Não para um fazendeiro rico, mas para a própria falta de amor. Naquela noite, sob a luz do luar, Arthur pegou a mão de Helena.
Você me salvou, Helena, ele disse, seus olhos azuis brilhando com uma emoção nova. Você me ensinou a viver de novo. E naquele momento, Helena soube que não era mais uma prisioneira do destino. Ela havia encontrado um lar, não em uma casa grande e imponente, mas no coração de um homem que, assim como ela, só precisava de alguém que o visse de verdade. A jovem que foi entregue para quitar uma dívida acabou recebendo algo muito mais valioso: a chance de curar um coração partido e, no processo, encontrar o seu próprio final feliz. E o que o fazendeiro solitário fez, no fim, não foi trancá-la, mas libertá-la e libertar a si mesmo, provando que até mesmo das cinzas da maior dor, o amor e a esperança podem renascer.